Salve galera, aqui quem fala é o Fredão da Infolíder e com muita satisfação hoje eu venho apresentar para quem não conhece o que pode ser considerado um dos primeiros anti-heróis das histórias em quadrinhos a nível mundial, tá? Eu tô falando nada mais, nada menos do que a nossa história Tupiniquim, lançada em 1937 em formatos de tirinhas, lançado no jornal A Gazetinha, que se chama A Garra Cinzenta. Galera, a Garra Cinzenta ela tem um conteúdo e um respeito a nível mundial, tá? Como já disse, é considerado por muitos como o primeiro anti-herói, a primeira representação de um anti-herói dentro das HQs, dentro das histórias em quadrinhos. Ela foi escrita pelo roteirista Francisco Armond e a sua arte, né, ou seja, seus desenhos, por Renato de Azevedo Silva. Então, vamos rapidamente entender, antes da gente começar a falar um pouquinho da história, do storyline aí, de A Garra Cinzenta, das características do herói, do vilão. Vamos entender o que é um anti-herói, tá? Então, de forma bem resumidinha, o que é um anti-herói? Ele é basicamente um protagonista, ou seja, aquele cara que se destaca dentre os personagens da história, e ele não possui características, digamos assim, nada heróicas ou éticas, né? Então, ou seja, ele é aquele cara que normalmente não faz as coisas da forma que a gente espera que um herói faça, tá? Ou seja, a forma dele resolver os seus problemas não é politicamente correta. Bom, vamos falar um pouquinho da ambientação da Garra Cinzenta, tá? Então ele é estilizado, como eu já disse para vocês, na época que ele foi escrito, em 1937. Então ele mantém um clima muito cult e noir dos anos 30, tá? E isso é muito bem representado pela arte, né, do Renato de Azevedo Silva. A propósito, muito detalhada, principalmente na parte dos cenários, cara, muito bem transcrita, muito bem representada ali e traz aquele clima de terror, tá? Já tocamos na palavra terror, também vamos citar que a Garra Cinzenta possui mais um teor histórico aí quando a gente fala em quadrinhos nacionais, tá? Ela foi considerada a primeira história de terror em quadrinhos lançados por um brasileiro, tá? Então, olha para vocês verem que conteúdo histórico que eu estou ofertando aqui para vocês nesse vídeo, tá? Voltando a falar aqui da parte artística, né, feita pelo Renato de Azevedo Silva, esse clima noir, né, fica muito bem transcrito, desenhado por ele, né, nas entrelinhas ali, principalmente do cenário muito bem representado, muito detalhado quando se leva em consideração o que nós tínhamos em 1937, né? Então, assim, impecável a parte artística e como ele representou o nosso vilão, o Garra Cinzenta, tá? A parte de roteiro do Francisco Armond, que existe algum detalhe aí que talvez não pode ser o Francisco, mas isso eu vou falar em outro vídeo para vocês, tá? A respeito dele, falando um pouco mais desse roteirista aqui, tá? Não é o momento. Mas o Francisco Armond, o suposto Francisco Armond, ele trabalha de uma forma muito mirabolante e muito detalhada, o que também é magnífico quando a gente fala dos dois principais personagens, que é o Inspetor Hynes, né, e o Garra Cinzenta. Então o Inspetor Hynes, as características dele, como astúcia, às vezes ético, às vezes não, a parte de tiroteio, todo esse roteiro foi muito bem elaborado e casa muito bem com a parte artística que eu já mencionei, tá? As características dos dois personagens principais, muito bem detalhadas, tá? É claro que eu vou focar aqui nesses dois personagens principais, mas existem outros personagens que também foram muito bem trabalhados na história, tá? Mas falando mais um pouquinho do Inspetor Hynes, ele é esse cara astuto, esse cara que quer porque quer resolver esse caso aí do Garra Cinzenta. Ele é instigado pelo Garra Cinzenta através de alguns cartões e tal. Não vou falar muito a respeito disso para não dar spoiler da história, tá?
que a propósito, como eu já disse, é maravilhosa. E quando a gente fala aqui do nosso anti-herói, do vilão Garra Cinzenta, que é, sem dúvida nenhuma, o holofote, né, dessa história, ele ficou muito bem trabalhado e muito bem detalhado, tá? Tá na cara que ele foi o personagem predileto aqui do nosso, ou do pseudo Francisco, né? Bom, eu até escrevi aqui, deixei aqui escrito algumas características para que eu não esquecesse, algumas características que eu achei a ser consideradas da personalidade do Garra Cinzenta. E aí vocês vão perceber o tanto que o Francisco Armond foi caprichoso nessa parte, né? Então vamos lá, olha só. A personalidade dele tem características como vilania, claro, ele é o vilão, extremamente inteligente, macabro e astuto, tá? E dentro dessa característica inteligente, a gente pode fazer algumas ramificações, tá? Entre elas tecnológicas, existe uma passagem que ele cria um dispositivo para disparo automático, não vou falar para vocês como, mas é bem interessante. Uma tela de projeção muito legal, vários dispositivos ali inteligentes para fugas mirabolantes, tá? E também o cara manja muito da química, porque ele usa desse incremento também para fugas e assassinatos, tá? Bom, falando mais um pouquinho da parte do roteiro, do storyline, ele é tudo muito bem elaborado e são divididos em 53 tirinhas, né? O que acontece? Na minha opinião, tá? O único defeito fica na 52ª, ou seja, na última, tá? Fica ali um buraco no histórico, que parece que simplesmente o Francisco e o Renato fica aquele meio termo. Você fica assim, tipo assim, quando você bate ali na palavra fim, então você fica assim, poxa, cara, mas, né, faltou algo a mais. Não vou falar o que eu senti como falta, mas provavelmente vocês que estão ouvindo, que vão talvez ter o interesse, que esse é o objetivo desse vídeo, né, que eu cause essa comoção, esse interesse em vocês, para que vocês pesquisem e leem, né, a Garra Cinzenta. Vocês vão perceber esse final aí, que fica um espaço, um buraco ali, né, que pode ser ou uma continuação, ou simplesmente uma forma, tipo assim, vamos finalizar logo isso, né? Realmente, eu até dei uma pesquisada na internet, ver se havia alguma declaração do roteirista ou do artista falando a respeito disso, e realmente não achei nada a respeito. Inclusive, se você ouvinte, tá? Tiver algum relato sobre isso, eu faço questão que você poste aqui nos comentários para agregar aí ao meu vídeo, tá? Então fica aí esse buraco, infelizmente, tá? Na última tirinha fica aí esse espaço. Espero eu que eles estivessem pensando em uma continuação, né? A Garra Cinzenta atualmente, ela recebeu uma compilação pela editora Conrad, uma versão bem de luxo e a propósito caríssima, na faixa de R$220. Eu não sei dizer a vocês que conteúdo extra essa HQ pode acrescentar a história desses roteiristas, desse artista, né, do desenhista, do cartunista, porque infelizmente ela está sendo vendida por uma média de preço de R$220, e nesse momento eu não tenho condição de estar adquirindo-a, né? Espero que futuramente eu consiga, e com certeza vai ser um prazer tá falando para vocês a respeito, né, dessa história, desse relançamento, e ver se existe realmente algo de valor que acrescente um valor, né? Ou seja, que tenha esse valor financeiro, porque a gente sabe do valor histórico, fato, tá? Fato, isso aí não tem dúvida, existe um valor histórico aqui imprescindível, tá? Mas eu gostaria de ver o que há de agregar
simplesmente além da história do Agarra Cinzenta para ter esse valor, né? Mais recentemente também foi lançado por uma editora menor, que inclusive eu vou estar fazendo um review de uma caixa de vários livros dela que eu comprei, tá? Eu gostaria também, né, de compartilhar isso com vocês, né? Ela simplesmente relançou a Garra Cinzenta como uma nova expressão artística. Não sei dizer a vocês se ela simplesmente é uma reedição com uma nova parte artística, mantendo o roteiro original, tá? Ou se houve ali uma reformulação de todo o conceito ou uma continuação. Mas faço questão de, assim que eu for estar fazendo esse unbox dessas HQs da editora Super Prumo, tá? Que eu vou estar comprando, que a gente pode estar falando aqui do Garra Cinzenta. Lendo aqui para vocês a sinopse, tá? Ou parte desse sinopse aqui transcrita no site da Super Prumo, ó. Nesta releitura nostálgica, que é também uma grande homenagem a Luciano Cunha, Sérgio Martorelli, trazem a Garra Cinzenta repaginada e super atual. Beleza? Então aqui a gente já tem algumas dicas do que pode vir a acontecer aí nessa HQ, né? Moçada, tá aí uma dica para vocês, tá? Essa versão da Super Prumo tá sendo vendida por R$35 no próprio site da Super Prumo, tá? Lembrando que ela não é a história original, não sei dizer para vocês, estou aguardando a minha chegar para mim poder estar vendo e faço esse review para vocês, com certeza vai ser um prazer estar mostrando para vocês. Mas de momento o objetivo desse vídeo é que instiguem a curiosidade de vocês, principalmente por um conteúdo das HQs nacionais e tá mostrando para vocês que nós temos roteiristas, artistas que simplesmente inovam e inovaram em várias situações, e um dos principais representantes está aí, que é a Garra Cinzenta, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da apresentação desse anti-herói, e espero que vocês tenham o mesmo clímax que eu tive ao estar descobrindo e lendo esse cara. E por favor, não deixem esse conteúdo da Garra Cinzenta morrer, tá? Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, vai ser um prazer que vocês estejam favoritando e deixando um likezinho aí para que eu possa estar continuando nesse projeto. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.